Deus quer desatar a sua vida aqui nessa noite. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 58. Aleluia. Eu amo a unção do Espírito Santo. Ela nos faz livre. Ela despedaça todo jugo. Isaías capítulo 58. Eu quero ler nesse capítulo somente um versículo. E eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração uma palavra para trazer justamente esse resultado. Isaías capítulo 58, versículo 6. Isaías capítulo 58, o versículo 6. Ele fala assim: porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos e despedace todo jugo. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, pelo poder que opera em nós, pelo poder que opera no meio da tua igreja, pelo Santo Espírito que está fluindo aqui neste lugar, trazendo vida, trazendo libertação, trazendo restauração, trazendo recomeço de vidas, trazendo para aquele que está desesperado, trazendo uma nova esperança, para aquele que precisa estar trazendo uma luz no fim do túnel, para aquele que precisa estar trazendo novas forças, porque o Senhor faz com que o cansado, que o fracassado seja forte em ti, Pai. E nós nos apoiamos no Senhor, nós nos apoiamos na tua palavra, porque sabemos que o Senhor é fiel, a sua palavra não pode mentir, o Senhor não vai voltar atrás. Temos em todas as suas promessas, nós temos o sim em Jesus, e por isso nós pronunciamos o amém, para que o Senhor seja glorificado. Pai amado, graças te damos pela tua igreja neste lugar. Senhor, é a minha oração, meu pedido é que enquanto eu estiver ministrando hoje aqui, o fogo do Espírito Santo vá queimando nos corações, o fogo do Espírito Santo vá destruindo aqui agora, em nome de Jesus, toda enfermidade, todo mal, todo espírito de morte, de depressão, tudo aquilo que tem amarrado a vida das pessoas, eu declaro nesse momento, em nome de Jesus, sendo despedaçado pela unção do Espírito Santo. Graças te dou, Senhor, pelo agir do Senhor em nosso meio. Em nome de Jesus, amém, 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 amém. Já há algum tempo que Deus tem lidado comigo a respeito da importância, do poder, da necessidade, da prática, do jejum e da oração. E hoje eu quero compartilhar com você um pouco daquilo que Deus tem ministrado em minha vida. A verdade, querido, há um fato que está perceptível aos meus olhos, e eu acredito que diante dos olhos de boa parte de pessoas que aqui estão, isso também que eu vou falar agora já está perceptível. Há muitas pessoas com a vida amarrada, pessoas com a vida atada, com a vida oprimida, com a vida carregando jugos pesados. Há uma grande quantidade de pessoas que estão vivendo assim, com a sua vida nesse quadro, e sem saber como se libertar dessas situações. É por isso que eu quero declarar, eu quero liberar essa palavra sobre você, que o Espírito do Senhor, através dessa palavra, nessa noite, Ele está se movendo, a um trabalhar do Espírito de Deus aqui nessa noite, para desatar a sua vida, a um agir sobrenatural de Deus. Eu creio que anjos do Senhor estão neste lugar, querido. Eu creio que os céus, eles estão favoráveis sobre nós aqui nessa noite. Eu creio no favor, na graça de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida hoje, para desatar você, querido. E desatar significa fazer livre.
E o versículo que nós lemos de Isaías, capítulo 58, o versículo 6, ele liga a prática do jejum a palavras como soltar, desfazer, deixar livre, despedaçar. O que me leva a crer que no jejum e na oração nós temos uma poderosa arma para destruir toda amarração, opressão, prisão, preso, tudo que tiver amarrado na sua vida. Eu creio que na prática da oração e do jejum, nós temos uma ferramenta poderosa em Deus para destruir na sua vida toda fortaleza. E eu quero me dirigir nessa noite a você que está aqui e que sente, pode até não reconhecer para os outros, mas dentro do teu ser, no seu íntimo, no seu interior, quando você está sozinho com você mesmo, você sente que existe algo na sua vida que está preso, atado, amarrado, e que eu quero nessa noite encorajar a sua vida a receber da palavra de Deus, receber da unção do Espírito Santo, receber daquilo que Deus vai liberar sobre a tua vida, para desatar essa área da sua vida. Eu quero que você saia daqui hoje, meu querido, meu amado, encorajado à prática do jejum e da oração para dar um fim a essa situação na sua vida. Que você hoje, ao ir embora daqui, você saia fortalecido, você saia encorajado, você saia daqui hoje determinado a dar um fim nessa situação. O jejum e a oração, diga comigo, jejum e oração. Diga de novo, jejum e oração. O jejum e a oração, queridos, são armas poderosas para pessoas que estão em situações onde elas necessitam de um milagre urgente, onde pessoas que necessitam de uma intervenção para ontem, pessoas que precisam de ver rapidamente na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua saúde, em suas finanças, uma mudança radical que não há tempo de esperar. Eu creio que Deus está chamando a Igreja Batista Ebenezer para aprofundar, não somente o pastor e a liderança, mas todos os membros, cada um que compõe esta igreja, a cada um, querido, a começar a entrar e mergulhar nessa prática, até vermos cada um de nós, cada um daqueles que Deus tem mandado para nós, ver a vida dessas pessoas desatada, livre, liberta. Eu creio, querido, que muitos resultados não se manifestarão até que eu e você comecemos junto, numa unção, num propósito não só individual, mas num propósito coletivo, começarmos a entrar nessas práticas espirituais. Então, primeiramente, você precisa estar plenamente convencido de que Deus responde à oração e ao jejum. Você precisa estar convencido disso. E você precisa estar também convencido, você precisa ter expectativas de que coisas sobrenaturais, milagres, respostas de Deus, extraordinário de Deus, vai acontecer na sua vida, logo após você orar, logo após você jejuar. Áreas da sua vida que estão presas, elas vão começar a ser desatadas. Nós temos na palavra de Deus promessas quanto a isso. Quando nós lemos, por exemplo, Mateus capítulo 6, o versículo 5 e o versículo 6 diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se alegram em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu
Mas tu, quando orares, faz o quê? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto, diga, o meu pai, ele vê em secreto. Diga de novo, o meu pai, ele vê em secreto. E a Bíblia garante que o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Também em Mateus capítulo 6, agora o versículo 16 e o versículo 18 diz: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto, para que pareçam aos homens que jejuam. Em verdade digo, que já receberam o seu galardão. Agora ele fala: tu porém, quando jejuardes, unge a cabeça, lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas a teu pai, que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então perceba, amado, que a Bíblia, ela nos promete, ela nos garante, que pelo menos duas práticas que vamos fazer em secreto, vai atrair uma recompensa pública. Deus garante, olha, se você orar o teu pai que está em secreto, o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Se você jejuar o teu pai que está em secreto, o teu pai que está em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Então oração e jejum atrai recompensas publicamente. A gente faz no secreto, mas a resposta todo mundo vê. O milagre todo mundo vê. E hoje especificamente, querido, eu quero falar de 4 áreas da sua vida, da nossa vida, que serão desatadas como resposta de Deus à oração e ao jejum. A primeira área que eu quero tratar com você, que diz respeito a um aspecto delicado da nossa vida, mas que a Bíblia garante que vai ser desatado, é a área financeira. Então eu quero que você grave esse primeiro item, o que eu vou falar agora. O jejum e a oração vai desatar a sua vida financeira. O livro do profeta Joel, eu gostaria que você fosse indo para lá na sua Bíblia. No livro do profeta Joel, ele vai narrar, ele vai mostrar para nós a situação do povo de Israel. O povo de Israel estava num momento da sua vida material, da sua vida financeira, onde eles estavam falidos, destruídos, derrotados. Lá no capítulo 1, o versículo 7 diz assim: fez da minha vide uma assolação, tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e lançou por terra, os seus sarmentos se embranqueceram. Agora vá para o versículo 10. O campo está assolado, e a terra triste. Por quê? Porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o óleo falta. Versículo 11. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. Versículo 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Perceba que o profeta está retratando aqui a condição material das pessoas, do povo naquele tempo. Um povo que vivia da agricultura, e agora eles olham para a sua plantação, para a sua fonte de renda, e está tudo destruído, está tudo falido.
não tinham recursos. Versículo 17, também, do capítulo 1, diz assim: a semente apodreceu debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados. Por quê? Porque se secou o trigo. Versículo 18, como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelha são destruídos. Perceba, irmão, que ele está dando aqui um panorama para nós de como é que estava a vida financeira, material daquele povo. E você vai ver aqui destruído. Havia um quadro de crise terrível aqui. Versículo 19: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram, o fogo consumiu o pasto do deserto. O que nós temos aqui, irmãos? Qual é o quadro que nós temos aqui? Qual é a situação que está sendo narrada aqui? Uma situação de uma crise financeira, de toda uma nação que estava com a vida material atada, amarrada pela miséria, pela pobreza, pela escassez, pela falta, pela ruína. Essa era a situação. Eu acredito, irmãos, que essa situação era até mais grave do que a nossa situação hoje no país. Mas o fato é que nós vemos muitas pessoas sofrendo por questões financeiras, sofrendo apertos financeiros. E é interessante, querido, perceber aqui, a pergunta que eu quero fazer para você: qual foi a solução dada por Deus? Veja, qual foi a solução dada por Deus para eles saírem daquela situação financeira de aperto? O versículo 14 do capítulo 1 fala assim: Deus orienta como é que o povo ia sair, como é que o povo ia desatar a vida financeira, como é que o povo ia sair dessa escassez, como é que o povo ia sair. Eu quero saber se eu estou falando com alguém aqui nessa noite. Alguém pode dar um amém aqui, gente? Como é que o povo ia sair daquela situação de aperto, de ruína, de falência, de crise? Qual era a estratégia que podia vir do céu para abençoar aquele povo e mudar aquela situação? O versículo 14 diz assim: santificai um jejum. Deus falou com o povo: ei, vocês querem ver a vida financeira de vocês mudarem? Eu tenho uma resposta para vocês, eu tenho algo para fazer, mas que tal? Vocês vão ter que santificar um jejum para mim. No versículo 2, capítulo 2, o versículo 15, ele traz essa mesma direção. Diz assim: tocai a buzina em Sião. Irmãos, hoje eu estou aqui tocando a buzina em Sião, porque a buzina é o evangelho sendo pregado. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum. Então, diante daquela crise toda, daquela falência toda, daquele aperto todo, e o povo começa a descrever a crise, e os rios já tinham secado, o gado já gemia, as plantações já estavam perdidas, e a pergunta era: Deus, como é que nós vamos fazer para sair disso aqui? E Deus vem com uma resposta: ei, santificai o jejum. E eu quero que você agora, querido, perceba qual seria o resultado, qual seria a resposta de Deus para o povo dentro desse jejum. Olha o capítulo 2, o versículo 22 diz assim: não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão.
porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, fará descer a chuva, a temporã, a seródia, no primeiro mês. Versículo 24, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão o mosto de óleo. Versículo 25, e restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a lacusta, e o pulgão, e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Versículo 26, comereis fartamente, ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor. Olha só o versículo 26, como é que termina: maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Então a primeira área que vai ser desatada na sua vida, porque aprenda algo, é impossível o espírito de pobreza, miséria, ruína, falta, escassez permanecer aonde existe a prática de oração e de jejum. Tem pessoas que são dominadas pela falta, pela escassez, pela miséria, pela crise. Nós somos um povo que temos aliança com Deus. Nós temos que ser dominados pela sua palavra, pela vida dele, por aquilo que ele nos deu. Então, meu querido, preste atenção. Você quer desatar sua vida financeira? Deus fala nessa noite: santificai um jejum. Segunda área da sua vida que vai ser desatada, como resposta de Deus a oração e jejum, vai ser saúde, na área da saúde. Saúde e cura. Lá em Isaías capítulo 58, nós lemos somente o versículo 6, mas no versículo 8, Isaías 58, versículo 8, diz assim, ele está falando, o capítulo 58, ele está falando de jejum. Ele está falando sobre você jejuar. Aí no versículo 8, ele traz ali uma promessa no tocante à saúde, no tocante à cura, como resposta de Deus à prática do jejum. E ele diz assim: então romperá a tua luz como alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. O jejum e a oração acelera as coisas na sua vida. Então ele fala de uma resposta que vem. Ele fala de um rompimento que acontece. Ele trata aqui de uma mudança que vai ocorrer na sua vida. Como resposta a isso, e o que é, querido? Ele diz aqui: a tua cura apressadamente brotará. Apressadamente, o que significa? Deus vai acelerar as coisas na tua vida por resposta à oração e jejum. Não, vocês não pegaram. Deus vai acelerar as coisas na tua vida, querido. O que está atado, o que está amarrado, o que está aprisionado, quando for quebrado, a sua vida vai pegar velocidade. A tua luz romperá. Uau! Você vai brilhar. A tua cura brotará.
a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Eu creio, querido, como eu tenho dito, e eu disse, que até o final do ano vocês vão me ouvir muito falar sobre jejum e oração, porque Deus está nos chamando para isso. Porque existe muita coisa para ser desatada em nosso meio. Existe muita vitória existe muita vitória que precisa ser rompida aqui nesta igreja. Nós precisamos fazer com que isso ocorra apressadamente. Nós precisamos ver a luz de cada um de vocês rompendo como a alva. Então o jejum e a oração vai desatar, não só na sua vida, mas vai desatar na vida da igreja, uma enxurrada de milagres, de manifestação do poder de Deus, de pessoas sendo curadas milagrosamente. Vai desatar na vida desta igreja todas as áreas. Mas não é só o pastor jejuando, não é só a igreja, líderes jejuando, é a igreja toda junta, unida, num propósito de ver Deus movendo, agindo, fazendo o sobrenatural, vidas sendo salvas, vidas sendo libertas, famílias sendo restauradas. Terceiro lugar, eu queria chamar muito a sua atenção para esse terceiro, porque no terceiro item aqui existe uma área em que Satanás está aprisionando muitas pessoas, e é uma área em que as pessoas têm muito constrangimento de se expor, e aí elas ficam aprisionadas nessa área. Mas preste atenção, o jejum e a oração vai desatar a sua vida sexual, sentimental e familiar. As três áreas aqui. Preste atenção nisso. Há muitas pessoas prisioneiras de pecados sexuais, tanto homens quanto mulheres, presos à prática de fornicação. O que é fornicação? É sexo entre solteiros. Pessoas que não conseguem se libertar dessa prática. Pessoas que não conseguem abandonar essa prática. O jejum, ele vai desatar homens e mulheres que estejam presos ao adultério, ao sexo fora do casamento. Jejum e oração vai desatar na vida de quem precisa a libertação do pecado da pornografia. Jejum e oração vai desatar da sua vida qualquer perversão sexual, pedofilia, sexo com animais, homossexualismo, seja qual for o que o diabo usou para aprisionar sua vida sexual. Pessoas que têm práticas sexuais doentias, pervertidas, malignas, que machucam e violam outra pessoa, que humilham outra pessoa. Pessoas aprisionadas, homens aprisionados à prática secreta, escondida na pornografia. Eu quero dizer algo para você, querido. O jejum e a oração vai desatar essa área da sua vida. Vai desatar a sua vida nessa área, para que você tenha uma sexualidade santa, pura, sadia, saudável, livre. O jejum e a oração também vai desatar a sua vida sentimental.
Pessoas que não conseguem se envolver com ninguém, ou só se envolvem com pessoas erradas. Isso precisa ser desatado da sua vida. Isso precisa ser desligado da sua vida. Isso precisa ser extirpado da sua vida. Como? Jejum e oração vai desatar a sua vida sentimental, vai colocar você no caminho que Deus tem, até que você conheça um homem, uma mulher, com quem você vai poder se casar e constituir família, servir ao Senhor, e aí sim, serem felizes. Jejum e oração vai desatar sua vida familiar, seu casamento. Há muitas famílias, há muitos casais vivendo debaixo de tormento, de briga, de ameaças de separação, divórcios, violência doméstica, problemas de rebeldia dos filhos em casa, drogas, vícios, bebida, cigarro. Pastor, como é que eu posso desatar minha família destas coisas? Existe um poder na oração e no jejum que vai desatar a sua casa, vai arrancar os poderes das trevas de dentro da sua casa. Há uma resposta de Deus, há um mover de Deus, há um agir do Espírito Santo, debaixo da prática da oração, do jejum. Quando uma igreja ela entra pelas portas da oração, o do jejum, sabe o que vai acontecer? O próximo passo, Deus vai derramar as respostas, o avivamento vai acontecer, pessoas vão ser salvas, cheias do Espírito Santo, vão ser libertas, curadas, o povo vai prosperar, vai avançar. Deus quer desatar esta igreja nesses dias. Olhe para algumas pessoas e fala: Deus quer desatar você. Diga: Deus quer desatar a sua vida financeira. Diga. Deus quer desatar a sua saúde. Deus quer desatar a sua família. Eu sei que nessa noite Deus está falando com pessoas que entraram aqui debaixo de peso. Pessoas que entraram aqui debaixo de peso. Mas a unção, ela está despedaçando todo o jugo. Deus colocou em meu coração. Eu já tenho compartilhado isso com a igreja. 2017, nós vamos entrar em 2017, já no mês de janeiro, com 21 dias de oração e jejum aqui dessa igreja. Esta igreja orando, jejuando. E eu não tenho dúvida, irmãos, que vai haver um desatar muito forte de Deus em nosso meio. Vai haver resposta de Deus, vai haver milagres de Deus, vai acontecer coisas extraordinárias, coisas poderosas. Tudo isso daqui já é um aquecimento para o que vai acontecer. Então deixa eu lhe dizer algo. Se sua vida sexual, sentimental, familiar precisa ser desatada, existe uma ferramenta, uma arma poderosa em Deus para que isso aconteça. É o jejum e a oração. E mais poderoso ainda, querido, quando há uma concordância. Quando um grupo de pessoas entra em concordância, crendo na mesma coisa, tendo a mesma expectativa, isso atrai uma unção coletiva. Isso atrai um mover sobre todos. Em último lugar, o jejum e a oração vai desatar a sua vida da influência de qualquer poder demoníaco, maligno. Aprenda algo. Há uma ação maligna por detrás da pobreza. Há uma ação maligna por detrás da doença, da enfermidade. Há uma ação maligna por detrás das perversões sexuais. Há uma ação maligna
que quer levar as pessoas a uma infelicidade na vida sentimental. Há uma ação maligna que quer destruir a sua família. Agora, quando a gente entra, querido, na prática do jejum e da oração, estas áreas da nossa vida, elas começam a ser livres, elas começam a ser desatadas, elas começam a andar em liberdade, elas começam a andar naquilo que Deus tem para elas. Aprenda algo. Os demônios, eles fortalecem as suas ações em nossas vidas por meio dos nossos pecados. E aí eles vão estabelecendo domínio sobre nós, ao ponto que chega, querido, que parece que tem uma força que lhe obriga a fazer o que você não quer. Agora deixa eu dizer algo para você, preste atenção. Essa força, ela pode ser rompida se você quiser. Ela pode ser rompida. Ela pode ser vencida. Ela pode ser despedaçada. Ela pode ser anulada. Do mesmo jeito que ela entrou, ela pode sair. Pastor, como é que eu vou desatar a minha vida desses pesos, desses laços, desses pecados, dessas amarras? Eu quero desafiar você a começar a entrar na prática de jejuar e orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua saúde, pelas suas finanças, pela sua igreja, por áreas da sua vida que você não consegue ter vitória. Muitas vezes, irmãos, aquelas áreas da nossa vida que nós não temos vitória, nós não temos vitória porque nós não encaramos elas. Às vezes você vai ter que encarar, olha, a minha fraqueza está aqui, mas o Senhor diz que o Espírito Santo me ajuda nas minhas fraquezas. E aí que nós queremos dar desculpa para a razão das nossas, não, a culpa é disso, eu fui assim, na minha família aconteceu isso. Querido, pare de dar desculpa, porque há recursos em Deus para você andar em vitória. Há recursos em Deus para você vencer, para você prevalecer sobre essa situação. Há recursos em Deus para você vencer essa situação, para você ter um rompimento na sua casa, na sua vida, no seu íntimo, nas suas finanças. Só que você precisa se levantar. Olha para alguém e fala assim: você tem que se levantar. Você tem que se levantar, querido, e começar a fazer uso dos recursos que Deus deixou para você usar. Não adianta, meu irmão, simplesmente você ficar pedindo para os outros orar para você. Ei, você tem que arregaçar as mangas, você tem que pegar as armas, e você tem que ir para o campo da guerra, ir lá lutar pela sua vida, pelo seu casamento, pelas suas finanças. Ei, é contigo, querido. Você vai deixar as coisas caírem da sua mão, entrarem pelo ralo, até que não tenha mais jeito? Ou você vai se levantar como alguém que crê e dizer assim: diabo, chega! Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você é a igreja. Você tem a autoridade do nome de Jesus. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem a palavra de Deus no teu coração e na tua boca. Você tem o sangue de Jesus. Os anjos de Deus estão ao seu redor. Você tem as promessas de Deus. Você tem um Deus nos céus que está ouvindo a sua oração. Você tem aquilo que a Bíblia diz: maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Posso todas as coisas naquele que fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as minhas necessidades em glória.
A oração do justo é poderosa e eficaz. Pelas feridas de Jesus, nós já somos sarados. Ei, se levanta com essa palavra e vai atrás daquilo que Deus já falou que é teu. Nós temos que nos levantar nessa geração como aqueles que não vão aceitar que o diabo imponha sobre nós, sobre nossa casa, como nós vamos viver. Quem vai determinar como nós vamos viver são as promessas do Senhor. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jejum vai despedaçar vícios. Vícios sexuais, vícios do álcool, vício de cigarro, vício de droga. Nós temos armas poderosas, irmão, nós não podemos aceitar que o diabo ele assuma a posição de vantagem. Nós estamos em vantagem. Nós temos posição de triunfo e de vitória. Mas é necessário que você se levante em fé, combatendo o bom combate da fé, usando as armas espirituais. A nossa luta, ela não é carnal. A nossa luta, ela é espiritual. Não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. E quando nós nos levantamos, particularmente nessa área da oração do jejum, a Bíblia nos garante que a nossa luz romperá como a aurora. Ela promete, vai acontecer um rompimento. Existe muito milagre aqui. Preste atenção, preste atenção. Existe muito milagre aqui, esperando um posicionamento seu para ser rompido na sua vida. Muitas vezes nós nos escondemos dentro daquela desculpa, ainda não é o tempo de Deus. Meu querido, já é o tempo de Deus sim. É sim. É sim. Diga aí para umas 4 pessoas, já é o tempo de Deus. Só que existe algo na Bíblia. Existe algo na Bíblia que Paulo chama de dores de parto. Dores de parto, a mulher sente quando ela está perto de dar luz a uma vida. Na oração, no jejum, é a hora do nascimento desse milagre. É ali que você vai sentir as dores de parto por aquele milagre. Ali que você vai sentir todo o desconforto no corpo. Porque eu falo, meu irmão, jejuar é a coisa mais chata que existe do planeta Terra. Mas pastor, você está falando de jejum, mas é ruim. Ninguém jejua porque gosta, jejua porque precisa. É diferente. É ruim. Você tem que ter muita fé para crer que ficar lá um tanto tempo sem comida, só orando, o corpo ali, né, aquele desconforto, mas que Deus vai responder isso. Porque lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele fala assim: rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A melhor forma de você apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é através dessa prática espiritual de jejuar, onde você oferece o seu corpo ali para o Senhor. Pai, eu estou oferecendo o meu corpo para passar aqui um tempo maior contigo, em comunhão, de oração, de jejum, ouvindo a sua voz, até que algo na minha vida venha a ser rompido. Até que essa situação que tem me envergonhado, até que essa situação que tem me humilhado, até que essa situação que tem me entristecido, até que essa situação que tem me abatido, eu vou jejuar até eu ver essa situação sendo revertida de forma sobrenatural.
Eu creio, irmãos, que Deus está querendo levantar em nosso meio esse calibre de crente. Como fala o nordestino, uns cabra macho nas coisas espirituais. Pessoas que sabem o que é travar uma guerra e sair com a vitória na mão, assim, ó. Tá aqui. Pessoas que não vão se dar por vencidas. Pessoas que vão tirar forças aonde não tem. Pessoas que não vão mais se esconder atrás de suas derrotas, mas vão se levantar com um grito de basta. Chega. Estou mudando hoje a rota da minha vida. O jejum, ele vai fazer isso. Ele vai mudar o curso da sua história, da sua família, da sua saúde, das suas finanças, da sua vida sentimental. Ele vai pegar e colocar tudo assim, ó, uma nova rota. Deus quer desatar a sua vida, querido. Agora hoje pela manhã nós aprendemos algo. Nós somos cooperadores de Deus. Deus não vai fazer nada sozinho. Você vai ter que participar junto com Ele no processo. Você vai ter que ligar os motores aí e provocar alguma coisa na tua vida, meu irmão. Meu irmão, eu estou tentando provocar você hoje aqui. É como se eu estivesse aqui com um garfinho aqui espetando você para ver se... Entendeu? Porque não é possível, irmão, que diante das promessas do Senhor, que diante da palavra do Senhor, da garantia do que Ele diz que quer fazer na sua vida, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, em todas as áreas da sua vida, não é possível que a gente vai aceitar a viver abaixo disso. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por força, e os que usam de força se apoderam dele. Pedi, dá-se-vos-á, buscai, acharei, batei, abri-se-vos-á. Então é pedir, buscar e bater. Mas tomar por força é o seguinte: se você bater e não abrir, arromba a porta e entra naquilo que é teu, naquilo que Deus já declarou é teu. É você se posicionar em favor pela tua família, é você se posicionar pela tua saúde, pelas tuas finanças, pela tua casa. É você não deixar com que o diabo vai ditar para você como é que você vai viver, mas você vai começar a viver por aquilo que Deus fala na palavra dele, buscando as mudanças que tem que ocorrer na sua vida, desatando áreas da sua vida que estão amarradas a pecados, a práticas pecaminosas, a costumes que desagradam ao Senhor. Ah, mas eu já tentei. Não tentou o suficiente. Mas nessa noite você pode se levantar vitoriosamente. Nessa noite você está saindo daqui hoje encorajado para algo novo na sua vida. Eu queria que você se colocasse em pé nesse momento. Nada se compara à tua presença, nada se compara ao teu amor, e tudo que eu preciso está em ti, Jesus, está em ti, está em ti. Nada se compara à tua presença, nada
nada se compara ao teu amor. E tudo que eu preciso está em ti, Jesus. Está em ti, está em ti. És tudo que